O Superman veio aqui, meteu o pau em vocês, falou que vocês... Então, como é que é? Não é falido? Tadinhos. Tadinho. Tipo que a gente acabou e tal. Essa é uma coisa, é uma cantilena repetida pelos bolsonaristas, que é a ideia de que o MBL acabou. E essa é uma cantilena repetida desde 2019, quando a gente recebeu um cancelamento dentro da bolha da direita e que a gente se tornou irrelevante. Porque eles tinham uma imagem da gente grande por conta do impeachment da Dilma. Que a gente foi muito relevante no impeachment da Dilma. E a gente não entrou pro bolsonarismo, a gente diminuiu o espaço relativo nosso à direita. E aí a gente começou a fazer críticas ao Bolsonaro e, enfim, aí tem toda a divisão, tomamos esse cancelamento e virou falar, o MBL derreteu, que é o termo mais comum, o derrete MBL, e depois o MBL se tornou irrelevante. Só que a gente é constantemente chamado de irrelevante há anos, então ninguém morreu e o defunto está sendo citado recorrentemente por todo mundo. O problema do defunto do MBL, assim, o defunto do MBL aumentou de tamanho, ganhou uma presença nacional. E o lance de montar um partido, eu sei que é uma coisa que incomoda eles. Porque quando você citou lá o caso lá do Superman, ele... Né, não, tadinhos. Porque, pô, o Bolsonaro não conseguiu montar um partido. E você tem que ter militância, você tem que ter dinheiro, você tem que ter organização, inteligência pra você passar de uma legislação eleitoral ali pra montar um partido, que é escrota, cara. Não é... O termo correto ela é escrota e ela é feita para manter os cartórios, que são os partidos, na mão dos mesmos caras. Não quero só repetitivo, tipo, o antissistema. Não, ela é feita para isso. Mas o Bolsonaro quis criar um partido? Quis, o Aliança pelo Brasil. Pô, ele teve 180 mil assinaturas validadas no TSE. Sabia não. Não, ele tentou entre 2019 e 2020. E aí, assim, eles tiveram vários problemas. A gente fez a engenharia reversa do que eles fizeram, até para não fazer igual. Eles coletaram tudo erradas, as fichas. A perda deles era na casa dos 70%. Então, eles cometeram vários erros. E eles contavam, que é o grande erro, e achar que as pessoas iam sair assinando fichas e levando. Até rolou, mas não em número suficiente. Não é tipo um e-mail que você responde lá, sim, concordo. E a chance de você errar a ficha é colossal. Então, na prática, a gente falou, cara, nós não derretemos, nós não somos populares, ninguém gosta da gente. Vamos usar o método mais difícil, mas nós vamos pegar o método mais difícil e pessimista e vamos fazer a construção mais inteligente possível. E a gente conseguiu... A gente tá hoje batendo quase 700 mil fichas coletadas. Elas têm uma pré-validação no TSE, e depois elas vão pro cartório. E aí, o que eu falo é o seguinte, a não ser que o Xandão ou algum ministro do TSE não queira, porque eu acho muito difícil, porque hoje... uma coisa muito mecânica. Tipo assim, eu bati o número de fichas aprovadas nos cartórios. Quantos precisa? De 547 mil. A gente tem validadas no TSE 160 e poucas. E isso porque a gente parou de mandar as fichas, porque os cartórios eleitorais, que são os mesmos que fazem as eleições, não aceitam mais as fichas no processo eleitoral. E faz sentido, porque o cartório tá lá montando, sabe, o colégio eleitoral, e aí tô eu lá, não, você vai verificar agora 5 mil fichas. Ele tem que verificar, às vezes, manualmente. É um inferno pro cartório. Então eles pararam e a gente também parou. Até porque assim, senão a gente vai ser o chatão. Não, você é obrigado a receber. Eu sei. Aí o cartorário não vai querer tratar muito bem minhas fichas, né? Faz sentido. Faz sentido. A gente tem que saber entender o jogo. Então a gente anunciou e paramos, mas eu espero entregar todas as fichas até final de fevereiro. E com base nisso... Assim, próxima eleição, então, presidencial. Tá, a gente vai ter que participar de tudo. Por que você não se candidata? Porque eu não me considero um cara carismático. Eu fiquei pensando, falei, mano, todo mundo se candidatou, o Renan nunca apareceu na urna. 3 coisas. No legislativo, eu realmente não tenho nenhuma vontade. Eu acho a atividade legislativa, para ser um bom parlamentar, ela é maçante e exaustiva. E dada a certos compromissos e relações sociais que tem que ter um tipo de traquejo que não é o meu forte. Lógico que eu gosto de construção de grupo e tal, mas eu gosto de construção do grupo que eu faço parte. Eu gosto do trabalho interno. Eu gosto de um trabalho quase empreendedor. Tipo, vou criar revista, e montar o partido. Até o lance de gravar vídeo, pra mim, é um lance que eu acho chato. Eu só fiz porque alguém tinha que fazer. Mas eu não quero. Mas já te encheram o saco pra você se candidatar. Já, mas eu acho assim... Eu, inclusive, acho que eu enfraqueço o MBL se eu for candidato. Caramba! Eu acho que o MBL... Você é a figura não grata da não só isso. Da turma? Não tipo só isso. Não, pelo contrário. Eu acho muito bom a gente ter uma dinâmica de figuras de autoridade dentro da instituição que não são políticos. Porque se for pegar os outros grupos políticos da própria direita, as figuras de autoridade estão todas na política. Elas são Na nossa não, pô. Fala, ter o Ricardo, hoje você tem o Arthur, você tem as pessoas que são, sabe, responsáveis pela parte cultural, a galera que produz o conteúdo da revista. Você cria assim,
Tem a galera que é candidato, Kim, você é muito importante, mas assim, Ricardo, você também é muito importante. E você ter uma espécie de um balanço mostra para as pessoas dentro que, tipo, não, isso aqui não é só uma agenda carreirista e nem só nós temos que tomar decisões baseadas na próxima eleição. Porque se a gente tomasse decisões baseadas na próxima eleição, a gente tomaria várias posições que a gente tomou. Que são posições que matam o movimento. Por exemplo, o MBL poderia se tornar um satélite do bolsonarismo. Cara, se a gente... É só fazer um exercício. Vários ex-MBL viraram bolsonarista. Vários, assim... Eu posso listar. O Felipe Barros foi MBL. O Fernando Holliday foi MBL. Ah, eu tenho uma pergunta. Por que o Rubinho Nunes saiu? O Rubinho Nunes saiu pelos motivos que eu coloquei em público à época. Ele saiu porque ele teve problemas familiares lá. E aí outro dia ele publicou que ele saiu, na verdade, porque o MBL não queria apoiar o Bolsonaro, ele queria. Então, se é isso, é isso. Então, é que ele queria apoiar o Bolsonaro e não... Então, porra, então... Entendeu? E, enfim, né? O que... Wherever floats your boat. O que eu acho, assim... Esses caras, eles viram bolsonarista fácil. É só você prega. Bolsonaro, me arrependo. Eu realmente estava errado em criticar você e eu quero entrar na sua estrutura. E o bolsonarismo é generoso com esses caras. Eles vão, colocam para dentro da estrutura e a pessoa entra e vira e cresce lá dentro. E dava pra pessoas nossas fazerem isso. E assim, você imagina qual seria o tamanho do Kim Kataguiri se ele virasse bolsonarista? Se ele desse um pé na bunda do MBL em 2019 e virasse bolsonarista? Qual seria o tamanho do Arthur Duval? Eu acho que eles seriam gigantescos. Gigantescos. Mas eles não são, porque dada a cultura interna, a gente pensa como formação de grupo. E é sobre um modelo de gestão de grupo político mesmo. Se a gente assumir que a lógica eleitoral ela vai nos levar sempre à frente, a gente tomaria outras escolhas. Então, o ato dos caras nos criticarem, vocês se tornaram irrelevantes, ele encontra eco na realidade porque a gente perde peso eleitoral fazendo as decisões que a gente toma. Então a gente diminui de tamanho mesmo. Só que é uma decisão política que a gente tomou. E assim, eu posso afirmar por A mais B que é uma decisão eleitoralmente estúpida essa. Cara, a gente seria maior se a gente fosse bolsonarista. E era basicamente pagar pedágio. Era só, cara, eu peço desculpas, capitão. E ele nem precisa, não desculpo, não, sai fora. Tudo bem, mas só de eu ficar puxando o saco, ia cair uns votos. Né? Mas sabe o que eu acho? Agora eu vou fazer um comentário de quem tá de fora. Mano, eu acho que vocês são muito centrados em quem tá aqui em São Paulo. Tipo assim, vocês são muito centrados na sua figura, na do Kim, na do Arthur. Tipo assim, como posso dizer? Eu ligo o canal lá do MBL, tem o seu programa, tem o Em Detalhe com o Arthur, tem a conversa que é o professor Ricardo com o Paulo Cruz e tal. Querendo ou não, se você não chega a 10 pessoas, publicamente assim, se você falar assim, putz, quem que a pessoa lembra que é do MBL? Assim, é um... Aí você pensa mesmo assim, pô, é um grupinho de moleque ali com a menina só tem a Amanda. Não, mas assim, é porque as redes oficiais da Nacional do MBL, elas são tocadas por escritório em São Paulo. Agora, se eu falar assim, qual é a abrangência nacional do MBL? Eu vou dar um exemplo. O Matheus Faustino, nosso candidato a vereador em Natal. Ele é a maior figura de redes sociais da direita em Natal. Ele vai ter uma baita eleição. O Sandro é a figura ascendente da direita em Salvador, destacadaça. Tá fazendo um baita trabalho. A gente provavelmente elege um em Salvador, Lauro de Freitas. Qualquer grupo de direita teria muita dificuldade. A gente tá conseguindo. Natal. Lá. Hoje o principal, vamos dizer, ativista que enfrenta o João Campos em Recife, que é um cara consensual lá, é um menino nosso que começou a crescer esse ano, que é o Sávio. Se eu for pro Paraná, o João Bétega, gigante. Se você procurar o YouTube do João Bétega, gigante. Costenaro no Rio de Janeiro, gigante. Pedro Duarte, que já é vereador do Rio de Janeiro, gigante. E eu poderia citar vários nomes. Assim, a abrangência nacional nossa aconteceu. Só que a imagem que passa, a gente é sentado em São Paulo, a impressão tua é real, porque esses conteúdos são gravados em São Paulo. E não adiantaria eu falar assim, vou filmar o conteúdo em outro lugar. Não chega, você tem um problema logístico de operação de redes que ficaria meio tosco. E ainda tem um outro problema. A gente quer que essas pessoas criem suas linguagens políticas locais. Ou seja, o tipo de política que o Faustino vai fazer em Natal não é igual que o Bétega faz em Curitiba. Mesmo os dois terem feito parte do Inimigos Públicos, negócio de ir nas faculdades e tal. É diferente, então não vai ser a linguagem que ele vai falar nacional. Outro ponto, o tipo de conteúdo que a gente faz na nacional tem que ser um tipo de conteúdo que reforça uma visão de mundo muito específica do MBL. Que ela é uma visão meio excludente para muita gente dentro da direita. Porque é uma visão que vai ser crítica ao Bolsonaro, vai ser crítica ao marçalismo. Lógico, é a visão nossa interna. Então a gente vai defender as posições. Mas é difícil de você promover, por exemplo,
fazer essa live e te convidar? Vem uma vez por semana alguém aí, por exemplo. Não, a gente faz às vezes. Não, a gente faz. Como é que... tem um cara que vocês fizeram um trabalho, eu sei porque ele é do MBL, é lá de Guarulhos, eu até hoje não sei o nome dele. Tassoli? É, o candidato a vereador nosso lá em Guarulhos. Ele é candidato a vereador? Tem um menino que é o Tassoli. Tem um vídeo que ele grava, que é na frente da Igreja Matriz. É esse mesmo. Que a mulher fala, como é que o Lula não é bom? O Lula dá dinheiro pros pobres, tem bolsa gás, não sei o quê. Não, mas a gente divulga demais ele. Porque não é, porque assim, você tá contando o YouTube. As pessoas se divulgam nosso, por exemplo, especialmente no Instagram, com collabs, mútuas, né? Que, assim, o MBL a gente pensa como uma cebola. Então, o YouTube é o centro da cebola. Então, não é de lá que vai vir o grosso do público, mas ele vai vir o público mais qualificado, o público validador. Então eu vou ficar lá, vai ter o Paulo Cruz, vai ter uns caras que não são explosivos em termos de views. Aí você vai abrindo umas camadas. O Arthur tá numa camada externa, o Kim tá numa camada externa, usando muito YouTube. Aí depende se você for pegar pra uma galera que usa mais Instagram, TikTok e Kawaii, cara, ele já tá falando com uma galera assim que às vezes nem sabe o que é o MBL. Mas ele sabe que é importante a posição desse cara na cidade dele. É o caso do Sandro em Salvador. O Sandro, cara, mano, não sei muito o que é MBL, mas assim, esse menino é porreta, porque ele bateu boca com um político ladrão lá na cidade. Então, pro Sandro, dado que o nosso público em Salvador não vai ser tão relevante pra uma construção política dele, pro Sandro, ele tem que buscar esse público fora da cebola, só que o que ele faz vai estar em consonância com o centro. E fazer essa consonância que vai do centro da cebola, que é o que, por exemplo, tá na minha live, que é uma live meio que... se fosse uma live que passa uma espécie de um ordenamento geral das posições do MBL. Pro cara, a arte tá ali. Entendi. Então, se fosse... Porque, um exemplo, houve o evento agora do Bétega em Curitiba, de campanha. O Arthur foi pra lá com o Kim. O Bétega fala pra um público que é muito bolsonarista lá também. Vão votar nele. Porque hoje esse público, antes de ser bolsonarista, ele é antipetista. Que essa também é uma coisa que o Bolsonaro fala. 57 milhões de pessoas votaram em mim. Como se as 57 milhões de pessoas antipetistas fossem em Bolsonaro. Não. Porque se eu fosse usar essa mesma lógica, sei lá, 50 milhões de pessoas votaram no Aécio e eram todos aecistas. Ou alquimistas. E não é. Elas são antipetistas. Um percentual é totalmente fiel ao Bolsonaro. Outra é antipetista, até gosta do Bolsonaro, ou vota nele, mas tá aberto a outras coisas. E a gente buscou essas pessoas. O que acontece? Esse cara vota neles, mas num evento, como que os meninos foram, tinha 200 pessoas. No evento, vai ser mais um militante do core, né, da operação interna. Então, é um trabalho, se você for olhar em termos de business, de gestão, de comparar o MBL... O MBL comporta muito com a Apple. A experiência de usuário do MBL ela é integral, feita por nós. Tipo, a gente faz o hardware e o software. E no bolsonarismo, por exemplo, que seria na direita, ele é como se fosse o Windows. Você pode ter vários hardwares, mas você pode ter um software que vai aqui, ali e tal. Usando aquele exemplo que era a disputa Bill Gates. E existe um problema em você controlar a experiência de usuário nossa, porque a gente quer querendo que assim, sua experiência faça sentido do começo ao fim, que você comece vendo um vídeo que às vezes é uma briga numa universidade, mas você caiu uma live e de repente você quer ler o coração da operação, sei lá, o cara que caiu pra ser um assinante da Valete, o cara vai estar lendo uma revista, cara, com temas que são complicados. Mas pra mim o cara ter feito essa trajetória é o que importa, que é uma espécie de funil de conversão cognitivo, que é dali na ponta o cara tá buscando, vamos dizer, às vezes um entretenimento político, e aqui no meio o cara tá participando da construção de um projeto intelectual. Eu acho que é esse o segredo da nossa operação, e é isso que quando falar o MBL acabou, eu retruco. Não acabou. Assim, não acabou e vocês não estão vendo o que tá vindo aí. E na verdade, alguns até sabem, eles não vão dar o braço a torcer. O MBL tá imune ao Marçal. Eu posso falar por aí, Marçal é um estelionatário, isso e aquilo, Marçal pra mim não presta. Quantos no bolsonarismo podem fazer isso? O Nicolas pode? Você tem maior medo de tomar rage. Por quê? Porque a gente construiu uma base sólida. Essa base tem que aumentar. E a gente tá dando os passos para aumento. Construção do partido. Com o partido, a gente nunca mais vai... Porque assim, nosso tamanho seria outro se a gente pudesse participar de todas as eleições de prefeito, governador e presidente. Porque você vira alternativa de poder. A gente não tinha isso porque os partidos não deixam. É real, assim. E a reclamação de todo mundo na direita, o sistema assim, é assim mesmo. Não deixam. Tá, agora a gente vai resolver esse problema. Uma coisa você tem razão, realmente. Só vocês podem falar mal do Pablo Marçal, sendo que a base de vocês realmente não vai... Dá rage. Não vai criticar, porque quando você tem a treta do Pablo Marçal com o Bolsonaro, parte do público fica puto com o Marçal,
Porque vem, ele é infiltrado, vai dividir a direita e não sei o quê, e parte do público fica puto com o Bolsonaro. Sim. Você tá apoiando o Nunes, o cara é lacrador, apoia a cassação de crianças, não sei o quê. É isso. Então, assim, a minha pergunta que eu jogo para os bolsonistas é: o quão frágil é a construção política de vocês, a ponto que surge um cara do nada, começa a roubar a base de vocês, e vocês não podem brigar com o cara porque o público tá batendo em vocês? O quanto vocês são dependentes da vontade do público e quanto vocês constroem a vontade do público? Se você não constrói a vontade do público, significa que você não tem projeto ou ideia. Ou é só, tipo, carisma. E o carisma, ele te leva longe, mas ele não te leva com consistência. Tipo assim, como é que pode um cara como o Bolsonaro, que era o herói dessas pessoas, tá sendo substituído no imaginário delas por um cara que apareceu agora, há 3 meses, porque ele usou os gatilhos de atenção certo? Eu não posso permitir isso no nosso grupo, porque significa que, pra que a gente tá tendo produção intelectual? Pra nada, entendi? O cara entrou no nosso mundo e o cara, sei lá, é só um consumidor. Eu não quero que ele seja só um consumidor. Então, pra mim tem um problema na direita que a gente quer resolver esse problema. Do nosso jeito. Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Redcast aqui no YouTube.